Agora, nós vamos na Reforma Protestante. E recapitulando o que nós falamos lá atrás, então você viu, né? O nome Papa só veio a existir no ano 537, nem existia esse nome, né? Então, e a igreja é a Igreja Católica Romana, a Igreja Universal. Esse foi o nome, tendo a ideia que era a igreja toda. Agora, esse nome, Igreja Católica Romana, ficou mais forte mesmo, sabe quando? Quando surgiu a Igreja Ortodoxa. Da onde surgiu a Igreja Ortodoxa? No ano mil e pouquinho, né? O Constantino, lá no ano 300 e pouco, Constantino tinha mudado a capital, né, de Roma para Constantinopla. Constantinopla, o nome de Constantinopla já vem de Constantino. Ele botou o nome dele na cidade, foi ele que construiu. Ele construiu Constantinopla e já tinha passado o império para lá. Só que depois, aí é uma longa história, mas então tinha o bispo de Roma e tinha o bispo de Constantinopla. Aí Constantinopla tinha passado a ser ele tinha mudado o império para lá, mas Roma nunca deixou de ser importante, então ficou meio dividida ali a autoridade ali, né? De Roma e Constantinopla. Só que depois Constantinopla foi destruída, né? Mas antes de Constantinopla ser destruída, aí surgiu o pessoal de Constantinopla, os católicos de Constantinopla decidiram, eles se rebelaram, eles não quiseram mais submeter a Roma. E aí então surgiu a Igreja Ortodoxa. Então esse nome, Católica Romana, que pegou mais força, né, foi dali para frente. Mas se você foi de passo a passo. Mas a Igreja Cristã de Cristo, ela começou a virar a Igreja Católica, usando uma expressão bem popular, bem coisa, ela começou a virar a Igreja Católica a partir de Constantino. A partir do ano 312 ali, ela começou, né, o império entrou dentro da igreja e foi indo, e a partir dali foi indo. Cada ano que se passava, cada década que se passava, né, as coisas iam piorando, né, até chegar ao ponto de a idade das trevas, né. Mas vamos lá agora, a Reforma Protestante, né, a Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, alemão, e ele, né, não se conformava com as heresias absurdas da Igreja Católica, né? Mas ele era um monge, ele era uma pessoa da Igreja Católica. A ideia dele não era, na verdade, começar a Reforma Protestante. A ideia dele é que a Igreja Católica mudasse. Mas você sabe que um prédio de 100 andares, depois que está torto, você não tem como endireitar mais. Tem que derrubar, não tem jeito, né? Então o que aconteceu? Eles expulsaram ele, né? Porque ele não voltou atrás com as suas ideias. Pelo contrário, no dia 31/10/1517, ele fixou as suas 95 teses no castelo do Wittenberg. Esse dia ficou conhecido como o dia da Reforma. Há 2, 3 anos atrás, nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos da Reforma Protestante, a partir desse dia aí, 31/10/1517, que ele fixou as suas 95 teses no castelo de Wittenberg. Ele não abriu mão. Ele só não morreu, ele só não foi executado por aqueles motivos que eu já falei para os irmãos, não vou repetir aqui, senão não vai dar tempo. A data, nós precisamos, para entender, quem veio primeiro e quem veio depois. Eu não vou dar a data do nascimento deles, porque fica muita data e você vai se confundir. Eu vou dar a data da morte, porque o ministério deles não foi no começo da vida, foi no final da vida. Então a data da morte você consegue se localizar melhor quem era mais velho, quem veio depois e quem veio antes, tá certo? Então o Martinho Lutero morreu em 1546, né? Agora vamos, João Calvino. João Calvino é um teólogo francês que vivia em Genebra, ele morreu no ano 1564, 18 anos, né, depois, né, 18 anos depois. Significa o quê? Significa que tinha uma boa diferença de idade, talvez um estava meio no começo do ministério e o outro já estava, porque naquele tempo as pessoas viviam menos, até porque eram matados, né, esses casos aí. Então significa que eles eram contemporâneos, porém, né, de repente um estava meio que no final do ministério, outro estava meio no começo ainda, porque 18 anos é uma boa diferença, né, mas eles eram contemporâneos. Porém, né, agora em Jacó Armínio, que essa é uma personalidade muito importante também, né, para nós entendermos sobre Jacó Armínio,
José não, Jacó, perdão. Né? Esse Jacó Arminius era um homem holandês, né? E ele morreu em 1609. Prestaram atenção no detalhe aqui? Calvino morreu em 1564. Né? E Arminius morreu em 1609. Então, alguns historiadores dizem que quando Calvino morreu, Arminius tinha 4 anos de idade. Prestou atenção? Esse é um detalhe que você tem que guardar bem, para você entender a pregação. Então, quando Calvino morreu, Arminius tinha 4 anos de idade. Quando eu ouvia falar de Calvino e Arminius, eu estou falando de mim mesmo. Quando no começo, as primeiras vezes que eu ouvi falar de Arminius e de Calvino, e que Calvino cria que não se perde a salvação, e Arminius cria que se perde a salvação, e Arminius, Calvino dizia que a salvação era só pela graça, Arminius dizia que era graça e mais alguma coisa. Quando ouvi pelas primeiras vezes, eu imaginava, sabe, Calvino e Arminius travando debates fervorosos, entendeu? Sobre essa questão. Só que, né, quando Calvino morreu, né, Arminius só tinha 4 anos, e Calvino era francês, Armínio era holandês, com certeza eles nem chegaram a se conhecer. Né? Eles nem chegaram a se conhecer. Agora vamos para o ponto importante. O sínodo de Dort. O que aconteceu? O que é o sínodo de Dort? O sínodo de Dort é uma reunião, é um sínodo, é uma conferência, é uma organização não, uma conferência, né? É um sínodo, são reuniões que foram feitas para deliberar sobre esse assunto, para decidir quem estava certo e quem estava errado, porque até então tinha um grande teólogo chamado Calvino, que tinha uma teologia, que tinha uma interpretação, e aí veio um outro que na época era grande teólogo também muito conhecido, Arminius, com uma interpretação totalmente ao contrário, né? Então, isso gerou problemas no cristianismo da época. Então, eles fundaram, sei lá, né, sistematizaram aí esse sínodo de Dort. Essa grande reunião, essa grande conferência. Entendeu? Não foi uma conferência de 3 dias, né, não foi uma conferência de uma semana, foi uma conferência, sim, durou 7 meses. Começou no ano de 1618, terminou no ano de 1619. Durou 7 meses. Né? Foram convidados 84 teólogos de toda a Europa e 18 representantes das províncias da época, né? Para participar dessa reunião, né? E todas essas pessoas tinham poder de voto. E aí, então eles estudaram durante 154 sessões, quer dizer, eles tiveram 150 encontros, né, para deliberar sobre esse assunto. E aí, o que você acha? Eu acho isso, mas onde está o seu argumento? Onde está na Bíblia? Aí, então, discutiram, debateram, e no final desse grande sínodo de Dort, dessa grande reunião, qual foi o veredito? O veredito foi que a teologia de Calvino era correta, e a teologia de Arminius era herética, era herege, era falsa, era errada, entendeu? Isso foi o que foi decidido, né, nesse sínodo de Dort. E aí o que acontece? Então aí, mas veja bem, Calvino e Armínio aqui nem estava vivo mais, porque era uma outra coisa que eu pensava e que todo mundo pensa também, né? Pensa que de repente, mas você segue Calvino, entendeu? Tem que seguir a Deus e tal, entendeu? Mas não é, sabe o que é? Aqui não é Calvino que sistematizou isso aqui, que fez isso aqui. Foram todos os teólogos da época. Eu sou o bonzão, eu interpreto a Bíblia sozinho e vou me achar melhor que todos os teólogos da época, homens que morreram martirizados por causa do Evangelho. Eu? É? Estou fora. Eu estou fora. Não. Então, o que acontece?
Esses teólogos, né, Armínio já tinha morrido, Calvino também, essa grande reunião, esses teólogos, eles falaram, bom, já que chegamos a essa conclusão, vamos sistematizar aqui os 5 pontos do calvinismo, os 5 pontos fundamentais que sustentam esta fé. E aí o que é o primeiro ponto? Depravação total. O que significa depravação total? Você não foi depravado só 99%. Você foi depravado 100%. Entendeu? Você chegou no fundo, no máximo. Entendeu? Ninguém desceu só a metade, ou só 70%, ou só 98%, 99%. Não. Todos desceram ao nível máximo. Porque todos desceram até a morte. Para baixo da morte não tem mais nada. Entendeu? Então todos. Então o homem, ele não tem como, né, se salvar por si só. Né? O adjetivo que se dá aí melhor dizendo, a definição que se dá aí para o homem que não se converteu é morto ou escravo. Nenhum morto tem liberdade de fazer alguma coisa, nem um escravo. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Aí depois que Ele nos escolheu, aí nós temos capacidade para escolhê-lo. Mas aí essa capacidade não vem de nós, foi Ele que nos deu. Né? Então, o que acontece? Mas não vou dar tempo de explicar isso aqui, esses pontos todos aqui. Mas enfim, primeiro, depravação total. Segundo, eleição incondicional. Eleição incondicional, expiação ilimitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Perseverança dos santos é o seguinte, se você for escolhido, você vai perseverar. Porque é o próprio Deus que vai te conduzir. Ele não vai deixar que você deixe de perseverar. E aí também foi sistematizado também, não nesta reunião, mas nessa época também, logo em seguida, foi sistematizado, foi estabelecido aqui também os 5 solas. Né? 5 solas. Por quê? Para definir também, né, os pontos fundamentais das escrituras sagradas. Né? Então, qual era o primeiro sola? Sola fide, né, que significa em português sola fé. E no latim, sola fide, somente a fé. Sola fide, somente a fé. Sola escritura, somente a escritura. Por que isso aqui? Somente a escritura. Por quê? Tinha na época os adivinhamentos, a igreja católica, ela não cria que era só a escritura, ela cria que Deus ainda podia nos dar alguma revelação, podia dar coisas a mais, entendeu? E também isso também contribui para esse negócio de profetada, à torta direita aí, para lá e para cá, né? Então, então eles determinaram só a escritura, porque essas profecias, essas falas que o povo falava, esses adivinhamentos, essas coisas, aí eu tive uma revelação aqui e tal, isso aí trazia muita confusão para o cristianismo, trazia muita destruição e muito prejuízo para o cristianismo. Né? Então eles estudaram sobre isso e chegaram a uma conclusão, é só a escritura. Né? E todo cristão deveria chegar a essa conclusão, porque é isso mesmo, é só a escritura. Não significa que você não deva estudar com outros pastores que vieram antes, significa que você não deve estudar arqueologia. Tudo isso é para nos ajudar a entender, não é para ajudar a Bíblia. A Bíblia não precisa de ajuda, ela é completa. Eu é que não sou completo. Né? Eu é que preciso de né, me usar todos os artifícios que eu puder para entender melhor. Mas ela não precisa de nada para ajudar ela, não. Né? Agora, eu preciso de ajuda, eu preciso dos homens de Deus que vieram antes de mim. Né? Então, só a graça, somente a graça. Só a graça. Não tem esse negócio, é a graça e mais um pouco. Entendeu? Ah, não, a salvação é pela graça, mas sabe o que é? Mas se você não fizer isso, não fizer aquilo também, não. Não, é só a graça. É a graça de Deus. E só a Deus, solo Dio glória, somente a Deus a glória. Então, toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Por isso que nós tomamos sempre muito cuidado que só o Senhor seja glorificado. Não. Eu costumo dizer o seguinte, o pior lugar na face da terra para se homenagear alguém, para se homenagear um homem, uma mulher, ainda que seja de Deus, é o púlpito. Esse é o pior lugar. Entendeu? Pior lugar. Né? Ainda que seja... Eu não sei se vocês já observaram, mas aqui a gente não faz.
A gente até faz festa para as mães, a gente agradece, a gente beija, a gente abraça, se puder, a gente dava um presente. A gente falava, oh, vocês são lindas e maravilhosas, mas não chama aqui no meio do culto as mães aqui para homenagear. Não, não, não. Esse lugar aqui é lugar de glorificar a Deus. A Deus. Nós não chamamos o pastor, está de aniversário. Você vê que nós nem canta parabéns de aniversário aqui no culto. Por quê? Porque aqui o único que deve ser louvado e glorificado é Deus. É Deus. Entendeu? Toda a honra e toda a glória tem que ser para Ele. Então, eles sistematizaram isso daqui.